aqui iniciando agora o Conexão X, que aborda assuntos ufológicos. E hoje nós temos aqui, na Universidade Holística Casa de Bruxa em Santo André, um grupo xamânico, chamado Filhos do Vento. E esse grupo é coordenado por Joel Zia, que já é conhecido e é um pesquisador e é xamã. E ele vai falar um pouco dessa relação entre extraterrestres e os índios. Conexão X. Vamos lá, Joel, conta pra mim. Como que é essa conexão com os índios, com os ETs? Cris, eu não mexia nem com ufologia no passado, mas dentro da cultura indígena, eles falam de coisas assim extraordinárias e isso começou a acontecer nesses tipos de trabalho que nós estamos fazendo. Algo que a gente percebia que não tinha nada a ver com o espiritual, algo que falava na cabeça dele, dela, minha e das outras pessoas, e era a mesma coisa. Isso não se relacionava. Aí nós ficamos com uma bruta dúvida: somos impostores ou está acontecendo alguma coisa estranha? Foi nessa época que nós nos reunimos e procuramos um grupo, na época chamava CRON, né, que eles já estavam muito avançados nessa pesquisa através de equipamentos, através dos equipamentos de captação de sons, de imagens. E nós levamos esse problema lá para o CRON. Na época você era presidente do CRON. E fizemos as experiências. Aí nós pudemos constatar que se tratava de outra coisa. Não a área espiritual, mas uma área de comunicação. E você teve alguma experiência pessoal com os seres extraterrestres? Lá no CRON nós tivemos em grupo essa experiência. Num dado momento que nós estávamos fazendo gravação, estava o gravador ligado, as câmeras ligadas, tudo, e nós estávamos fazendo a gravação. E de repente começamos todos a ver a mesma coisa. Era um ser, né? Isso eu acredito que estava na nossa mente, mas parecia real, né? E ele falava, chamava-se Altair. Ele não disse, mas uma voz dizia Altair. É como se ele fosse da estrela Altair, é isso? Olha, isso ficou sempre na dúvida, mas que vinha era a constelação de Altair. E isso resultou em pesquisas posteriores para a gente entender o que estava acontecendo, né? Porque aquilo realmente não tinha passado pela nossa mente. Nós estávamos num grupo de 12 pessoas, né? Olha só. E aquilo ocorrendo. E o foco foi muitas coisas que ocorreram, mas o foco foi entre um dos participantes do Filho do Vento, que era a Paula, né? E esse Altair entrou em contato direto com a Paula na época, né? E a gente podia visualizar isso. Né? Vamos deixar claro, a Paula é uma pessoa que participava do grupo, né, João? Isso. Conta um pouquinho A disso. Paula era uma pessoa que já tinha passado, assim, sobreviveu a uma morte. E ela tinha dons, assim, muito dilatados. E quando ocorreu esse fato, a Paula, ela saiu muito triste desse contato. A gente não ouvia o que aquele ser, parecido conosco, inclusive usava barba, diferente daquilo que as pessoas veem de um ET. Era parecido conosco e usava barba. Conversou com ela saiu muito triste. O ser tinha dito para ela que ela iria subir. Subir na nave. Ela ia subir, né? E ela ia deixar todos para trás, ia ficar para trás, porque ela ia subir. Depois de quanto tempo ocorreu a morte da Paula? Aí foi muito rápido. Foi 2 meses, mais ou menos, a Paula entrou em estado de coma. Ela ia para ter um filho, né, do professor Leandro, e ela entrou em estado de coma e foi embora. Agora, Joel, qual é a conexão dos índios lá atrás, dos ancestrais, com a questão extraterrestre? Olha, se você pegar a mitologia de todas as tribos indígenas, que ainda são antigas, né, você vai ver eles falando das mesmas coisas. Nós viemos das estrelas. No caso dos Guaranis, eles falam de Nhanderu, né,
Yamandu, né, que traz o povo para viver na terra. Nós temos os incas que falam também de um povo estelar trazendo a vida na terra. Nós temos os Hopis lá né? Hoje em dia Dos Catinas, né? são os Catinas, eles falam também que vieram das estrelas. E aí você vai na China, ocorre a mesma coisa, nas tribos mais antigas. Então há uma constante de lendas ocorrendo e que nos chamou a atenção para a ufologia nesse caso. O que eles descrevem, inclusive a Bíblia descreve uma série de coisas, né? E aí nós começamos a pesquisar com a ajuda do professor Leandro, nós batemos fundo nisso com a sua ajuda, com a ajuda da Kátia Gaia, e nós batemos fundo nisso, a Mari, né? E aí nós começamos a perceber que existia conexão. E que muito daquilo que se pensa que eram espíritos que os índios viam, eles estavam vendo, na verdade, coisas sólidas. Em outros padrões de onda. Em outros padrões de ondas. Porque eles têm uma mente diferente da nossa, em matéria de percepção. Né? Imagina quantos tons de verde você enxerga. Imagina quantos tons de verde enxerga um índio. Tá? Então eles têm uma visão muito aguçada. E eles viam esses instrutores, eles chamam de instrutores que vinham. Algumas lendas eles ensinam a plantar, eles ensinam a colher, eles ensinam a captar água. Bem, e aí, se você começar a trabalhar em todas essas tribos, na cultura dela, chamado lendas, as lendas normalmente são a exemplificação, vamos dizer assim, fantasiada de alguma coisa que aconteceu. E o povo lagarto, Joel? Ele existe ou é uma ficção? Os índios dizem que ele existe. Os índios dizem que ele existe. O povo lagarto, ele existe. O povo formiga também, que eles chamam de povo formiga. Isso no caso dos Hopis lá. Dos outros são os Catinas? Os Catinas seriam os pais. Os pais. Seriam os pais estelares. Que raça seriam aqueles baixinhos, de olhos grandes ou outra raça? Eles falavam de um homem alto, pele muito clara, com barba branca, os Hopis, né? Que vinham e ensinavam o povo. Então, a aparência aí nesse caso, tanto lá como nos maias, também falam desse instrutor, que vinha do mar, né? E ensinava o povo a... Inclusive você vê o sistema de galeria de água do povo Inca, é uma coisa extraordinária, né? Nós estivemos lá para ver isso. E a gente vê que é uma cultura que a gente aqui tem dificuldade de realizar. E eles realizaram isso na montanha, lá em cima nas montanhas, onde está a cidadela de Machu Picchu, né? Yana Picchu. E no seu ponto de vista, eles estão voltando conforme a promessa que foi feita pelos Catinas ou não? Olha, sim. Sim, porque nesse final de ano, começo de ano, nós fomos tirar férias em Peruíbe. Eu não vou falar o lugar, mas nós tivemos filmagens, nós tivemos avistamentos de formas diferentes, tá? Até o meu filho já não estava lá, meu filho continuou lá, ele viu algo muito grande, mas muito grande mesmo, em forma de bumerangue. E isso também vai ser confirmado por um outro amigo nosso que estava por lá, que ele estava aqui do lado da montanha e esse nosso amigo estava do outro lado da montanha. E esse objeto se passou por cima da montanha e foi para o lado daquele outro nosso amigo que estava lá. E ele viu mais baixo ainda do que o meu filho. Joel, qual seria a sua mensagem nesse momento, com essa conexão extraterrestre que você tem, para o nosso planeta? Gente, é hora de mudar os paradigmas. Lembre-se de uma coisa, o espiritual, que é considerado espiritual, ele pode ser conhecimento avançado. E o material, a comprovação desse conhecimento. Se você quer se colocar de forma, no mundo, de forma racional, e de forma sem nenhum tipo de ilusão, chegou a hora de você mudar. Perceber que já é uma constante a presença dos extraterrestres, tanto visivelmente, de forma tridimensional, como os grandes ufologistas registram, mas eles também estão aparecendo de uma outra maneira. E
reuniões como nós fazemos aqui. Nessa roda xamânica, vocês têm algum contato com seres extraterrestres? Sim, temos. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo, nós não enxergamos nenhum índio, enxergamos seres assim muito luminosos. E isso não tem literatura para eles. Eles Isso vêm não é um espírito, no teu ponto de vista? Não, não é espírito. Porque eles não provocam na gente nem arrepios, eles não provocam nenhum tipo de sensação corpórea, nada. Simplesmente eles estão, fazem, vão embora, não falam nada. Isso ocorre, está ocorrendo em muitos centros espíritas, tá? Não só aqui, mas nos centros espíritas, e muitas vezes as pessoas veem igrejas como anjos, que apareceu, fez o que tinha que fazer e foi embora. Isso está se tornando algo mais divulgado, né, do que era no passado. Eu tenho que fazer uma pergunta polêmica aqui para o Joel. Vamos lá. Por que os extraterrestres se envolveriam com religião? Porque eu sei que o xamanismo não é uma religião, mas por que esses extraterrestres se envolveriam com religião? Se eles devem ter outra teoria, né, no planeta deles, talvez nem tenham a mesma religião que nós. Bem, nós já estamos sabendo que os primeiros contatos feitos fisicamente foram com o Vaticano, com o governo islâmico, foi com algumas religiões assim, menores, e eles estão se comunicando primeiro com eles. Mas depois fisicamente, né? Fisicamente. Mas assim, eu entendi que você disse que eles estão dentro das religiões, porque a religião, pelo que nós sabemos, de certa forma, ela é uma manipulação das massas, né, Joel? Por que esses seres estariam dentro das religiões? Porque eles têm uma ética de respeito, coisa que nós não podemos dizer dos nossos governos, das nossas entidades sociais. Eles têm respeito pelo que você acredita. E eles, de alguma forma, tendo conhecimento, eles fazem o que preciso for. Porque é da natureza deles fazer isso. Eles não pedem nada, não pedem demanda, não pedem nada. Simplesmente fazem e vai embora. E você sabe que é um ET justamente pela diferença física? Porque um espírito, quando chega, ele chega vibrando a pessoa. Ele é uma energia magnética que você sente em todo o corpo. E quando eles chegam, não acontece isso. Entendi. Raramente. Os rituais de xamanismo, eles sempre estão presentes? Os rituais são representação de algo lá no passado que era para se comunicar com eles. Esses seres. É o pajé naquele tempo, pajé, o sacerdote, que fazia a ponte entre esse mundo e o nosso. Muito interessante. Bom, a gente vai ver um pouquinho desse ritual aí para você ficar conectado. Continue com a gente aqui no Conexão X. Daqui a pouco a gente volta. Vocês gostaram, né? Conexão X é isso. É levar você a se conectar em todas as suas outros padrões de onda, a todo conhecimento. Porque isso tudo faz parte da nossa ancestralidade, né, Joel? Isso aí. E quem quiser participar do seu ritual xamânico, o Joel aqui é sempre da Casa de Bruxa. Como é que funciona? Isso. Toda sexta-feira, às 20 horas, aqui em Santo André, na Universidade Livre da Casa de Bruxa, nós estamos trabalhando com o ritual xamânico e também com palestras que envolvem a consciência, que as pessoas podem se aproveitar disso, né? E ter um pouco mais de visão da vida que está levando. E qual o contato para a pessoa entrar em contato com você? Olha, você entra em contato conosco pelo e-mail filhosdovento@uol.com.br. É isso aí, pessoal.